Eu venho falando, esse filme aqui é eterno. Dois jovens se separam na Coreia do Sul e se reencontram 12 anos depois. Separam-se novamente e então mais 12 anos depois finalmente se reencontram para marcar um ponto final. Esse filme se chama Vidas Passadas, dirigido e escrito pela fabulosa e estreante sul-coreana canadense Celine Song. Nesse vídeo eu vou refletir sobre como Celine Song conseguiu fazer um filme tão simples e tão denso ao mesmo tempo. Haverá spoilers de ponta a ponta nesse vídeo porque trata-se aqui de uma análise completa. Aproveite e deixe a sua inscrição e também o seu like. Na descrição tem link para os meus livros. E dito isso, vamos lá ao que interessa. Celine Song, diretora e escritora de Vidas Passadas, é filha de imigrantes sul-coreanos. Há uma leva de novos diretores e diretoras nesse mesmo arquétipo do que ela. Como a primeira geração, ela é uma primeira geração que está crescendo no país objetivo, isto é, o país que a família imigrou, e consequentemente longe do seu país de origem. E aí a sua visão, criativa ou de vida, quer que seja, passará por dores que são a de nem ser tão coreana assim, nem ser tão norte-americana, no seu caso, canadense, né? Treta é uma minissérie que aborda essa dificuldade dos imigrantes de segunda geração realmente conseguirem ter identificação, se identificarem, pertencerem ao país que estão, e tudo em todo lugar ao mesmo tempo também, principalmente quando fala da frustração de uma mãe que busca em vários ICs da vida algum contexto mais interessante do que aquele onde se encontra. Podemos trazer aqui para esse papo Minari, que também é fabuloso nessa perspectiva, e Celine Song vem falar sobre esses ICs o tempo inteiro em Vidas Passadas. Mas já eu chego nesse debate. A primeira cena de Vidas Passadas é um chamado direto ao julgamento. Estamos em um recorte de uma das cenas finais. Ainda não temos o contexto, mas escutamos uma mesa conversar e confabular sobre a dinâmica daquela cena. Parece a nossa relação com o filme quando, do segundo ato em diante, ele faz de tudo para não ser plenamente conclusivo. Ele exclui alguns momentos mais individuais da vida de Nora e da vida também do Hae-sung para que, assim como os espectadores daquela cena inicial, a gente não consiga julgar tudo com muita perfeição. O marido de Nora é bom, o marido de Nora é ruim? Por que Hae-sung não tomou certas decisões antes, certas atitudes antes? Porque Nora abdicou tanto? Pra quê? A partir do quê e por quê? O casal observador erra as previsões. Provavelmente nós, principalmente ao assistirmos essa cena ainda sem o contexto que teremos. Porque aqui não se trata de um julgamento, é isso que o filme quer que você entenda logo de início. Trata-se de vidas feitas a partir de escolhas convenientes, provindas de experiências que não nos cabe saber por enquanto, menos ainda julgar. É até então um quadro sem contexto. Voltamos 24 anos antes dessa cena inicial. Dois jovens conversam no caminho do colégio para casa. Hae-sung e Nora, só que crianças, quando Nora ainda se chamava Na-young. Aparentemente a jovem está brava com seu amigo, porque o mesmo a superou nas provas. Aparentemente Hae-sung sempre estava atrás de Na-young, mas não daquela vez. Os caminhos se separam, ela segue para casa e ele segue para sua casa, mas são caminhos opostos. A direção de Celine Song já brinca com destinos a partir daí. Depois de um leve desentendimento, depois de fazer a sua amiga chorar mesmo que sem querer, o garoto segue a sua vida dando as costas para o caminho que seguiam juntos. E isso acontecerá algumas vezes nos vários reencontros dos dois ao longo aqui dos anos e ao longo do filme também. Tanto literalmente, né, como nesse momento, como alegoricamente. Se você deixar algo para trás, você também ganha algo. É o que diz a mãe da garota ao conversar com a mãe do garoto sobre a saída deles da Coreia. E essa frase é perfeita e complementar diante desse meu pensamento. Na-young, Hae-sung, enfim, estão sempre deixando algo para trás, mas se você perceber, também estão sempre ganhando algo. É o que exatamente queriam? Bom, aí não nos cabe julgar, eu já falei sobre isso. Ainda jovens, no parque, os protagonistas brincam com uma escultura. São duas cabeças se entreolhando. Há uma ligação entre elas, pela testa, mas há uma árvore que está colocada ali no plano, corta essa ligação. Tais cabeças estão juntas, porém serão vistas ao longo dessa jornada como separadas. A escultura tem boca, olhos, ouvidos, nariz, mas lhes faltam algumas partes que os dois jovens tentam preencher enquanto brincam. Eles tentam se encaixar no mesmo quadrante, acima da orelha mais precisamente, mas não cabem. Ficam, portanto, entre as duas cabeças, se equilibrando. Para manterem-se firmes, cruzam as pernas. As costas estão de um lado, as pernas estão do outro. Ou seja, para manterem-se firmes, precisam cruzar os labirintos das suas vidas. Caso tirem as pernas ou as costas, aquela relação ela não se sustenta. Aquele entrelaçamento desmorona. Mas ainda assim,
Note bem que são duas cabeças, são duas sustentações diferentes entre aquela relação. Portanto, se a cabeça é o nosso guia, como diz a frase clichê, ambos têm guias diferentes. E assim é uma relação: equilibrar diferenças e semelhanças, encaixar-se na busca do equilíbrio perfeito. Cada um com a sua cabeça e os seus labirintos contribui de tal maneira que as duas esculturas se conectam. Podemos entender a partir disso que a má relação é quando o contrário existe, quando não há o encaixe, ainda que se gostem e ainda que se respeitem. Nahyang preferiu ser Nora, enquanto Haesung preferiu ser Haesung. Cabeças diferentes, só que agora desentrelaçadas, não são mais aqueles garotos que cruzam as suas pernas e por isso se sustentam entre as duas esculturas. A cena da brincadeira corta para a cena de mãos deles, das mãos dos dois entrelaçadas, que são contrastes. A diretora brinca o tempo inteiro entre o que é e o que pode ser, isto é, dois jovens se sustentando, depois duas mãos entrelaçadas e mais tarde duas mãos distantes, dois jovens distantes, duas cabeças que se entreolham pelo Skype distantes. Algumas cenas depois, os dois seguem para suas casas, mas diferente da cena inicial, os caminhos seguidos são divididos por uma bifurcação. Nahyang vai para um lado, Haesung vai para o outro. Tal como a escultura no parque, prosseguir em caminhos diferentes na vida dos dois foi maior do que a soma dessas duas partes. Foi um testemunho da capacidade humana de criar algo belo a partir da união de individualidades, mas ao mesmo tempo de separar essa união, como duas cabeças que ficarão para sempre se entreolhando e convenientemente faltando algumas partes em suas composições mais firmes e também paradas. De alguma maneira, as cabeças permanecerão para sempre como estão. E aqueles dois também. Nesse plano da bifurcação, a Celine Song nos pede para aceitarmos que foi mais difícil para Nora seguir o seu caminho do que Haesung. Ela sobe as escadas. Ele segue um terreno levemente plano. Ao mesmo tempo, a partir das escadas, conseguimos ver o destino dela. Afinal, ela tinha um objetivo claro. Então a gente consegue ver ali o topo. Ele não. Vemos uma curva que o leva a lugar nenhum e faz uma curva que o distancia da sua amiga. Enquanto ela segue reta, subindo em ascensão, ele se distancia até sumir. Portanto, e aqui eu peço licença para Celine Song, também é difícil seguir o caminho plano do garoto, porque seguir sem saber para onde se vai causa medo, aflição, angústia. Ainda que também exige esforço, é mais fácil subir escadas que mostram o fim da jornada, porque isso lhe incentiva, do que uma eterna curva que leva a lugar nenhum. Ainda mais quando estão sozinhos, que é o que acontece nesse plano. Cada um segue o seu caminho sozinho. Mais uma vez, a nossa dupla se mostra ambígua em suas jornadas. Certos e errados, fáceis e difíceis, tudo ao mesmo tempo, nesse caso. E antes do plano terminar, Haesung desaparece primeiro, chegando primeiro, portanto, ao seu lugar nenhum. Nora, ela ainda tem muitas escadas a subir. Doze anos se passaram. Nora chega a Manhattan, Haesung ao exército coreano. A relação da jovem com a mãe parece boa. Objetivos parecem estar sendo bem traçados, porque tanto ela avança nos estudos como mantém uma boa relação com aqueles que inicialmente desejaram que ela seguisse esse caminho. No caso aí, os seus pais. Não parece haver um conflito, até que o velho amigo reaparece em sua vida e há um conflito. O destino coloca os dois mais uma vez próximos. Haesung recebe a mensagem de Nora enquanto bebe com os amigos. Os amigos estão gargalhando. Ele não, ele parece meio sorumbático, parece apenas sentir o efeito do álcool de uma maneira mais introspectiva, como se faltasse algo. E a sua expressão muda completamente ao ver a mensagem. Muda mais ainda no dia seguinte, quando acorda e percebe que não era um sonho do porre. Seu passado o chamava para uma conversa. Era Nora mandando uma mensagem. Novos contrastes são propostos. Haesung segue na casa dos pais, Nora em uma biblioteca. Ele está iluminado por uma luz branca, clara, e ela por uma luz amarela, quente. Luzes amarelas, eu entendo, são mais requintadas. Quem ainda não descobriu o prazer de estar sob o amarelo indireto ainda tem muito o que descobrir na vida. Como, por exemplo, Haesung, que está aqui na velha luz branca. Há aqui o velho embate de gêneros. Mulheres amadurecem muito mais cedo. Homens amadurecem um dia. Talvez. O que não impede os dois começarem a se relacionar de alguma forma, e assim eles começam. Nora agora é uma dramaturga e seguiu um caminho muito parecido com o do seu pai. Curiosamente, tudo que Nora fez até ali foi seguir o caminho dos pais.
E isso reflete inclusive na sua profissão. O que antecipa uma decisão sua que a gente vê no final do filme. Por que ela vai abrir mão se ela tá seguindo veementemente o caminho que os pais traçam? Não tem por que voltar se desde então ela seguiu isso. Não tem. Depois que se traça um caminho longo demais, bom ou ruim, voltar não é bem uma opção interessante. É melhor encontrar outro caminho a partir dali, mas voltar não. Não é uma opção fácil também. Nora, ela não tá errada na decisão final. Nunca teve. Nem Rui-Sang. Por mais que seu caminho fosse um pouco mais plano. A diretora e o fotógrafo escolhem, a partir daí, fechar os planos. É criada uma tensão mesmo à distância. A tensão vem do olhar, de onde a mão toca o próprio corpo, de como os dentes passam pelos lábios, vem dos silêncios, da respiração, do peito. Se antes os jovens se separavam e deixavam um vazio no plano, agora, mesmo com o plano preenchido, eles deixam um vazio no som. A aproximação dos dois faz Nora Moon reaprender o seu idioma raiz. De certa forma, a faz se reconectar com Na-Yang, quem um dia ela foi. Seu coreano está enferrujado, diz o Rui-Sang, do que em seguida a lembra de que ela queria ganhar o prêmio Nobel. A jovem o atualiza, diz que agora quer ganhar o Pulitzer, depois dirá que quer ganhar o Tony Awards. Ele a conecta, portanto, com a sua origem e também a conecta com os seus sonhos. Rui-Sang não faz mal para Nora, faz mal para um dos seus objetivos, imigrar, mas não para os seus sonhos. É muito diferente. E imigrar talvez tenha feito mal para alguns de seus sonhos, mas isso já é um julgamento muito próprio. Porém, nesse caso aqui, nessa relação, o que é mais forte para ela? Imigrar, ter uma nova vida para si, para os pais e para os seus futuros, ou sonhar? Isso é uma decisão dela, não nos cabe. O casamento de Nora, inclusive, vai nos responder isso. Ambos se separam novamente. O fim daquela relação é triste para os dois lados. Não é para todo mundo permanecer, isto é, se fazer presente quando a ausência é o cenário. Por mais que ambos tenham prosperado nesse meio tempo, há um momento onde a distância ou precisa acabar ou ser encurtada. A mesa de Rui-Sang, quando recebe a notícia de que não haverá continuidade naquela relação, inclusive está cheia de livros. No novo encontro com os amigos, os deixa rapidamente e corre para casa para falar com Nora. Ela, por sua vez, está cansada. Não tem como fazer isso dar certo e nem se fazer dar certo naquele cenário. São coisas conflitantes. É dado um fim momentâneo para os dois. 1 ano ou 1 ano e meio poderia parecer nada para quem já viveu 12 anos separados, mas fogo sozinho não causa incêndio, se extingue naturalmente. Fogo em algo se alastra, se descaminha, queima o que tiver por perto. O fogo dos dois foi reaceso, portanto 1 ano, 1 ano e meio vale muito mais do que 12 anos de fogo em nada. Ambos estão incendiando. E eu entendo Nora. E eu entendo Rui-Sang também. Nora fala, quero me dedicar à minha vida aqui, mas não paro de procurar passagem para Seul. Essa frase é cruel, apesar de muito simples, porque ela encapsula a solução de quem precisa olhar para frente. Definitivamente não é olhar para trás. Nora tinha um grande retrovisor na sua frente. Esse retrovisor era Rui-Sang. E ele tinha um horizonte à sua frente, Nora no caso. Mas ele não podia alcançá-lo, porque o seu horizonte era diretamente o que ela tinha deixado para trás. O encaixe mais uma vez foi desfeito, os amigos mais uma vez se separaram. Rui-Sang seguiu pelas curvas, Nora seguiu subindo. Também não foi fácil para ela. O terceiro reencontro deles é o mais cruel de todos, porque agora diz respeito a outras pessoas também. Não é só mais Nora, não é só mais Rui-Sang, são seus respectivos companheiros. A direção nos leva a julgarmos o marido de Nora inicialmente como alguém que a apaga. Ele toma de conta do passaporte quando vão passar em alguma alfândega, ele está lançando seu livro enquanto ela vai servir o seu café. Nora parece submissa ao Arthur. Porém, aos poucos, o roteiro vai desfazendo essa impressão inicial. Arthur é uma boa pessoa, é compreensível, esconde e lida bem com seus ciúmes. Quem escolheu aquela posição neutra na vida foi a Nora. Ela quem escolheu não falar coreano, ou melhor, seu marido não falar coreano, mesmo que ele tenha conseguido aprender esse idioma. Ela quem escolheu seguir os caminhos, como o apartamento que estão agora. Não é apenas ele, não é tudo dele. Ele também foi levado por Nora. Arthur, ele tem uma relação boa com os pais dela. Ela tem uma relação boa e sincera com ele. Ser uma comum no país para o qual imigrou é o jeito da cabeça dela de finalmente concluir o ciclo iniciado há 24 anos atrás. Mas Rui-Sang chega e traz consigo tudo que um dia Nora foi e aparentemente deixava de ser. Com outra roupa, agora usando um terno, com outra seriedade, agora com o cabelo para trás, Rui-Sang aparece para o encontro definitivo. É hora de decidir. Quem? Os dois, gente, eu já falei, os dois.
Vamos parar de criar um embate, não é sobre isso. A fotografia constrói muitos vazios no terceiro encontro. Entre um e outro, geralmente não haverá nada no meio, haverá apenas o que está ao fundo. O reencontro se dá em um monumento. Assim que se alinham com o monumento atrás, o filme nos relembra de ambos brincando no monumento das cabeças. Só que o monumento da vez são duas pessoas sentadas de costas e há entre essas duas um grande vazio. As coisas mudaram, eles estão cada um olhando para um lado. Ambos não precisam mais completar vazios nas cabeças, precisam se virar ou não um para o outro. E a decisão a gente vai ver a seguir. A dupla vai explorar Nova York, sinal que Nora não abriu mão da sua convicção nesses 12 anos. Rui Sangue, finalmente, sim. Pelo menos por enquanto. Porém, nesse reencontro, Nora toma a maioria das iniciativas, assim como tomou ao promover o primeiro reencontro. No metrô, indo para o mesmo destino pelo menos por um tempo, finalmente ambos se entreolham admirados. Igual, exatamente igual aquelas duas cabeças no começo do filme, separados por uma barra de ferro, a esse suporte que tem no trem. E lá no começo do filme era uma árvore, um tronco de uma árvore que separava as duas cabeças. Eles são interligados, mas a gente não consegue ver. As mãos estão próximas nesse suporte, mas diferente de um dorama, não chegam a se tocar e criar uma mágica. Atenção! Ela está completamente reprimida, mas está lá, está presente. O ferro que os separa é, junto com os vazios deixados entre eles, mais um indício de que aquele reencontro será uma separação e não uma união. Nora e Rui Sangue conversam no carrossel do Dumbo, um parque que fica aos pés da Manhattan Bridge e da ponte do Brooklyn. Ali é um local onde há vários imigrantes, convencionou-se inclusive ser um local onde passeio com a sua família, muitos deles asiáticos. Há também muitos turistas, um dia eu fui um deles. É um local perfeito, portanto, afinal, Rui Sangue é um turista, Nora, uma imigrante muito bem localizada. Rui Sangue está tenso, não sorri para a foto que sua amiga tira dele, com a ponte do Brooklyn atrás, até que chega o plano mais lindo do filme. Ambos conversam sentados com um carrossel ao fundo. O vazio entre os dois é preenchido pelo carrossel. O vazio entre os dois é preenchido pelos seus passados e por sua infância. No caso, a infância de ambos, isto é, aquilo que foram e não são mais. É a única coisa que está fazendo a ligação entre eles. A língua dominante é o coreano, no que Nora o questiona porque ele a procurou. Rui Sangue diz que só queria vê-la mais uma vez. Ele diz que ela partiu com raiva e ela pede desculpas. Mas depois retira as desculpas. Perceba como há um embate impressionante na cabeça de Nora. Coreano, inglês, passado, presente, infância, vida adulta, ilusões, decisões, realidade. Nora insiste perguntando por que você me procurou, e ele diz que ficava pensando nela. Nesse momento, ela insiste em não olhar no olho de Rui Sangue. O que tem do outro lado para onde ela olha? Manhattan, a sua casa. Ela está do lado de cá e Manhattan está do outro lado. Ou seja, do seu lado, uma chave para o seu passado. Para frente, o que ela quer ser. Para trás, a representação da sua infância, no caso, o carrossel. Não à toa ela disse que na época eles eram jovens, eram bebês. Mas ele questiona, retruca, perguntando se 12 anos atrás eles também não eram bebês. E ela responde, não somos mais bebês. E a cena corta porque é hora de agir. É agora ou nunca. A decisão tem que acontecer. Essa cena do carrossel entre Nora e Rui Sangue é um retrato da profundidade de um relacionamento marcado por muita nostalgia e muitos conflitos internos. O cenário e a figura do carrossel que fica girando simboliza a perda da inocência desse relacionamento a partir de encontros cíclicos. Eles são um carrossel girando, girando, girando e são um cavalo cheio de potencial, mas que não sai do canto, estão presos. Agora, ao dizer que não são mais bebês, Nora deixa claro que o cavalo vai ter que sair pela tangente de uma vez por todas. A tensão de ambos, mas principalmente dela, revela uma luta interna, revela que nossa protagonista pode estar dividida entre reconciliar-se com seu passado ou manter-se fiel às decisões que definiram o seu presente. Para Rui Sangue, o encontro busca encerrar um capítulo não resolvido, mas no seu caso ele busca clareza de suas emoções, o que fica representado muito aparente pela saída do encontro com Nora de ambientes bem claros e abertos, como um todo, ambientes bem coloridos inclusive, direto para o seu quarto de hotel, apertado, escuro, e chove. Lá o homem se mostra com um semblante preocupado.
Para ele, Nora é um resgate da sua infância e, ao mesmo tempo, uma trava para o seu amadurecimento total. Para Nora, conforme fala com o marido na cena seguinte, ela diz que o amigo simboliza uma conexão dela com o seu sul-coreano, com o seu passado de origem do país, ao mesmo tempo que também com o seu lado ocidental, uma vez que ela diz se sentir coreana de menos e, ao mesmo tempo, coreana de mais perto dele. De alguma maneira, ele representa que talvez o objetivo de Nora está perto de ser cumprido, a total imigração. E o amigo vem com um espelho, representando esse espelho, na verdade, das tensões culturais e identitárias que Nora enfrenta em sua jornada de pertencimento ou busca de pertencimento. Na conversa com seu marido, ele pergunta se Nora se sentiu atraída pelo amigo. Ela diz que não, que sentiu algo parecido com saudades, nostalgia talvez. Ele pergunta se o amigo sentiu saudades, no que ela responde que sim, porque está conectada a um sentimento de quando eram crianças. Ele falou, eu fico lembrando, nós éramos bebês ou não, enfim, ele falou. Isso tanto vai com a minha interpretação dessa vontade ou necessidade de Rui-Sang não desgarrar da sua infância, como de ver Nora nesse resgate, como ela sendo a representação desse resgate. Rui-Sang é um homem que não consegue amadurecer sozinho, e Nora, para o que quer, não pode ser o que ele precisa. Definitivamente não. Ele é, nesse caso, retrocesso. Não que ele esteja retrocedendo, não é isso. Para ela, ele é retrocesso. O roteiro propõe, algo que vem fazendo já há algum tempo, um exercício de metalinguagem muito poderoso. O marido, em histórias comuns, seria realmente um americano malvado que iria interferir na história de tal maneira que o víssemos como um crápula. Ele fala isso pra Nora, nos fazendo pensar que, inclusive, ele vê aquele mesmo filme que a gente tá vendo. É uma história só de Nora e Rui-Sang. Ele, enfim, ele tá por ali, assim como nós. Porém, o marido se coloca como um facilitador para a conclusão de Nora de que mais vale aquela vida do que outra ligada ao seu passado. Ao mesmo tempo, ele é também um condutor para nós ao nos fazer pensar sobre aspectos que nos distanciam do que realmente está acontecendo em tela. Ele é o rompimento do cinema americano clichê, sendo ele um americano e filho de imigrantes italianos. E isso é muita metalinguagem para o cinema, porque vários imigrantes italianos fizeram um rompimento de Hollywood e uma criação da Hollywood como vemos hoje. Mas é papo para um outro vídeo. O filme é, portanto, o anúncio de uma diretora que entende de onde vem o seu aprendizado, mas também não renega o seu passado coreano, onde o drama é visto de uma outra maneira muito diferente. Nora, ela lê e estuda Hamlet, do Shakespeare, conforme a gente vê na sua mesa no primeiro encontro com o Rui-Sang ali pelo Skype. Shakespeare é a base da dramaturgia americana, mesmo sendo inglês, mesmo sendo britânico. O cinema norte-americano, portanto, é uma mistura, e agora será mais ainda. Se ítalos americanos entregavam filmes de máfia, agora é a vez de outra turma reinaugurar Hollywood. A luta dos dois estilos, o drama coreano de um lado, os romances clichês dos americanos do outro, é usado por Celine Song para nos guiar em uma história riquíssima, confusa, que nem sempre é o que parece ser, mesmo que esteja sendo exatamente o que se mostra em tela. É um filme óbvio e dúbio ao mesmo tempo. Óbvio no destino, dúbio no caminhar. Perfeitamente igual à jornada de Nora. Perfeitamente igual à jornada de um imigrante. No desfecho aqui desse filme, a conversa entre Nora, Rui-Sang e Arthur, que a gente viu lá no começo, revela um equívoco nas interpretações dos narradores iniciais. Eles são apenas americanos esperando clichês americanos e não é isso que o filme constrói por essência. Passa por aí. Mas não é sobre isso. Durante a conversa íntima em coreano entre Nora e Rui-Sang, eles ponderam sobre como teria sido a vida se estivessem permanecido juntos, enquanto Arthur, o marido de Nora, observa discretamente. Embora pareça alheio, cenas anteriores revelaram que ele compreende o coreano, não por completo, mas o mínimo necessário para nos permitir pensar, nos permitir sugerir que ele entende o teor e alguns fragmentos daquela conversa. Mas ele deixa correr porque não concerne a ele, não diz respeito naquele momento a ele. Os olhares de lado, a mudança da expressão também permitem essa conclusão. E ao não interferir, o marido demonstra uma mistura de confiança em Nora e uma crença na inevitabilidade do desenrolar das boas histórias. Como também apontou anteriormente, ele é um escritor. E um bom escritor sabe que os melhores enredos surgem da própria vida. Sábio aquele que observa a vida acontecer, independente da sua presença ou não naquela situação. E ele é sábio. Principalmente por deixar as coisas se desenrolar e quem sabe um dia virar uma história ou dele ou a partir dele. Nora leva o amigo até o Uber. Enquanto esperam, se forma um plano com os dois lado a lado, outro plano lindo. É a última chance e também a última cena daquilo dar certo.
No chão há um risco na calçada, o que representa o risco imaginário que separa Nora e Rui Sang. Uma barreira invisível que há tempos ousaram em não passar. Seria agora o momento? Nora está mais longe desse risco, ele um pouco mais próximo, lembrando que ela é mais disposta a manter a sua vida como tal. Rui Sang está ali, quase próximo à risca, evidenciando a sua inclinação a querer finalmente ultrapassar essa barreira. Ao seu lado tem a sua mala, que representa o partir, e ao mesmo tempo, além do partir, representa o passado de Nora. O que tem naquela bagagem, ela leva ou não, ela vai com ele ou não. Ele tem esse passado em suas mãos. Ela vai querer carregar essa mala também? Esse é o ponto. 2 minutos para o Uber chegar. Urgência definida. É o tempo que agora pergunta para os dois o que será daquilo. Ambos se perfilam. A risca separa os dois, mas agora a distância é quase a mesma. O vazio que antes ficava entre ambos também aparece dos lados do plano. Vazio no passado, vazio no presente, vazio no futuro. Só resta eles e nada mais. Eles e um limite a ser ou não cruzada. Aquela risca que está no chão. Não tem mais o que fazer. É ultrapassar essa risca ou não. O Uber chega. Um abraço vem. E cada um vai para um lado. Assim como um dia Nora seguia para o seu destino, é Rui Sang quem agora segue o seu. A montagem resgata o plano da bifurcação, onde os amigos se separaram quando moravam juntos. Só que agora tá de noite, porque aquele dia finalmente amadureceu. Ambos, sobretudo Nora, finalmente podem seguir para o destino final. No que vem um diálogo. E se essa também foi uma vida passada, e nós já formos algo além um para o outro na nossa próxima vida? Quem acha que somos? Um diz, não sei. O outro diz, nem eu. Sorri e se despede. Com esse diálogo, Nora e Rui Sang alcançam uma compreensão crucial, a inutilidade das perguntas baseadas em e se. Eles reconhecem que o valor não reside nas vidas não vividas ou nas possibilidades não exploradas, mas sim no presente. Nora, em particular, enfrenta o desafio de definir a sua identidade. Filha de imigrantes, carrega consigo a complexidade de ser uma coreana canadense-americana. Essa herança traz consigo a responsabilidade e o peso de ser a precursora de uma nova geração. Nora vive na interseção de não ser completamente coreana nem inteiramente americana, um estado de não pertencimento que paradoxalmente se torna o seu lugar no mundo. Ao rejeitar o e se e aceitar plenamente o seu presente, seja como coreana, americana ou a mistura dos dois tanto faz, Nora entende que a verdadeira pertença é estar inteiramente no momento e no lugar onde se encontra, com quem está, da maneira que escolhe estar, o que quer que seja. Pertencer é, portanto, uma forma de plenitude, a junção perfeita do que se foi e o autêntico viver onde quer que se exista. Me desculpe, ela disse para o marido. Pelo que, Nora? Por ser você e todas as complexidades de ter que poder ser várias? Não, isso não. Sem desculpas. Não por isso. Vá para casa, descanse, vive em paz na medida do possível. Vá para casa, fique nela. Saia, mas volte se assim desejar. Seja você a sua casa e faça morada em si, com todo o prazer de se ter única, independente da origem e independente do destino, ou melhor, apesar do destino. Como se os caminhos familiares traçados nos céus de verão pudessem conduzir tanto às prisões como aos sonhos inocentes. É isso, gente. Vídeo longo, denso, mas estamos aqui para mais. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e também dê uma olhada nos meus livros que estão aqui na descrição. A gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau.